eu vou mandar para sua mãe no WhatsApp depois, daí tu pede para ela. Então, não precisa copiar nada, tá? Uhum. Só se tu achar realmente importante ou algo que eu peço para você fazer. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, sim, sim. Agora sim. É que eu tinha dado um problema no meu microfone. Agora sim, acho que melhorou um pouquinho, né? Beleza. Bem, vamos lá, minha amiga. Qual dos seguintes números pode ser escrito na forma de fração decimal? Fração decimal. Tem números que não podem ser escritos na forma de fração decimal. Uhum. Eu acho que eu pus ao acaso e por acaso esteve certo, mas eu não percebi o exercício. Que sorte, hein? Uhum. Fração decimal, né? Bem, o que acontece nesse caso aqui? Fração decimal é um jeito de você escrever os números, né? É como se fossem números com vírgula. Eu acho que é isso que o professor quis dizer aqui. Qual que é o problema? Tem números com vírgula que eles são dízimas periódicas. Por exemplo, se você dividir 1 por 3, né? Uhum. Se você dividir... Opa, tá meio feio aqui. Deixa eu arrumar a canetinha, agora sim. 1 dividido por 3, você pode pôr na calculadora agora, ela vai aparecer um negócio assim, ó. Uhum. Para sempre. Meio que não dá para escrever isso, né? Porque tu ia ter que escrever para o infinito. Certo. O certo é tu ficar escrevendo até o infinito. Então, são números que não dá para escrever direito. Agora, a resposta certa que você colocou ali, o 27 sobre 12, note que você pode reduzir essa fração, não é mesmo? Veja que o 27 ele é um múltiplo de 3, né? Uhum. 3 vezes 9, 27. E 3 vezes 4, 12. 12. Então, a gente pode dividir os 2 por 3, não é mesmo? Vai Sim. ficar 9 quartos. Isso é uma fraçãozinha mais bonitinha e que se a gente fosse fazer a divisão, né? Uhum. 9 dividido por 4, né, a gente pode pensar assim, vai 2, né? Sim. 8, 1. Isso aqui tu sabe fazer bem, divisões? Sim, sim. Legal, posso pôr uma vírgula, posso pôr o zero, pôr dois de novo, põe aqui, para ali, parará, põe 5, porque vai ter 20, e daí vai dar 20, e daí zero. Pronto. Então, em outras palavras, nós conseguimos reescrever essa fração como um número decimal completo. Não é uma Ah, dízima periódica. Eu acho que essa era a ideia do problema, né? sim. As outras contas não vão ocorrer isso, né? Por exemplo, a primeira, né? 27 dividido por 7. Olha só que número feio apareceu na calculadora a hora que eu fiz 20. Deixa eu pegar direitinho aqui. A hora que eu fiz 27 dividido por 7. Ó. Então, veja, esse número, ele não é um número bonitinho como esse aqui, fração decimal, né? Que são 3 números e acaba. Esse aqui é uma dízima periódica. A gente nota as repetições, olha só, minha amiga. Vai repetindo de 8 em 8, ó. Tá vendo? É o mesmo número. Sim, sim, sim. Então, isso é uma dízima periódica, um número que nunca vai acabar. Então, você chutou muito bem. Chutou o número mais bonito ali e acertou. Legal. Agora vamos para a segunda. A Francisca colocou numa caixa, os 8 cartões representados na figura. São esses desenhos aqui, acredito. Sim. Cada um identificado por um número real. Quais os números representam dízimas infinitas? Dízimas infinitas podem ser não periódicas ou número naturais. Tu entendeu a pergunta? Eu acho que sim. Uhum. Quer dizer, mais ou menos, eu percebi, mas não percebi. Normal, normal. Bem, primeiro você tem que entender, né, o que é uma dízima. Dízimas são números com vírgula, praticamente. Né? Então, a gente poderia dizer que isso aqui é uma dízima? Poderia até, de certa forma, porque tem vírgula. Número 2 sozinho não é uma dízima. Mas existem as dízimas não periódicas. Né? Tem as dízimas periódicas e as dízimas não periódicas. Uhum. Se ele está pedindo dízimas não periódicas, então ele está falando dos números irracionais. Né? Os números irracionais, eles recebem esse nome estranho, irracional, né? Coisa esquisita, por um motivo. Lembra aquela hora que eu te falei do 0,33333? Uhum. Né?
Se eu te perguntasse qual número vem depois desse aqui, qual que vem aqui? 3. E assim vai. Então, note, existe uma lógica, uma racionalidade por trás do número. Né? Apesar dele ser infinito, ele tem lógica. Uhum. Então, por isso que ele é uma dízima periódica, porque ele, primeiro, ele é um número racional e tem lógica. Então, ele, vamos dizer assim, dízima periódica racional. Porque ele tem razão, esse número faz sentido. Agora, por exemplo, o pi. Você conhece o pi? Sim. E aí, me fala o pi. 3,1416. 14, 16. Bem, arredondado, né? Na verdade é 14, 15, 15, 9, sim. 2, 6. E eu não sei o próximo. Por quê? Porque aqui não tem racionalidade, não existe uma lógica por trás dos números. Não existe lógica nenhuma. Então isso aqui é uma dízima irracional. Quando não existe lógica, quando não existe uma sequência bem definida, óbvia, como era no primeiro ali, que era 3, 3, 3, 3, 3, nós estamos falando de irracional. Ok? Note que esse número aqui, o de cima, ele surgiu de uma fração, né? Uhum. O pi não. O pi ele não surge de uma fração. Outro número irracional é o raiz de 2, por exemplo. 1,41, 42, 7 alguma coisa, não sei. Também é irracional, sabe? Então, números irracionais são números que não existem uma lógica. E não podem também ser escritos como uma razão. Né? Uma fração pode ser vista como uma razão. Né? 1 dividido por 3, uma razão. Uhum. Por isso que ele é racional. Não é o caso do pi do raiz de 2. Agora, com isso em mente, vamos pensar algumas coisas aqui. Está pedindo para dizer quais dos números representam dízimas infinitas. Essa letra aqui é sua ou é da sua professora? É a minha. A que está vermelha é que é. Eu sei. Entendi. E os riscos vermelhos são os errados? Sim. Bem, número natural. O que é um número natural, né? E no caso do raiz de 9 foi porque estava lápis e então tá. Não valeu, né? Uhum. Bem, a gente falou de dízimas e agora vamos falar de números naturais. Você sabe o que é um número natural? Sim, mas são os números sem vírgulas. Isso. São os números inteiros, negativos, positivos, né? Esses são os números naturais. Não, na verdade, desculpa, falei besteira. São os números inteiros positivos. Exato. Os naturais são os inteiros positivos. Então, por exemplo, esse não é natural. Esse aqui. Não é natural e não é uma dízima também. Ele é simplesmente menos 1. Uhum. O 9 é natural. Então vamos colocar um nzinho de natural nele aqui, tá? Por quê? Porque raiz de 9 é 3. 3 é um número natural, né? Isso aí. Vamos ver outro aqui. Raiz de 2. Raiz de 2 é o mesmo exemplo que eu te mostrei lá, né? É um número que não tem sequência. Você pode pegar sua calculadora agora, colocar a raiz de 2 lá, vai aparecer um número sem lógica nenhuma. E também tem um menos, portanto nunca podia ser. Sim. Bem, tem que cuidar com isso do índice, tá? Porque 2 ao quadrado, por exemplo, é um número inteiro. Então, Pois é 4. 4 é um número inteiro. Sim. Então, esse aqui a gente pode dizer que é dízima. A dízima que ele pediu. Uhum. O π sobre 3 também é uma dízima. Porque o π é aquele número esquisito que eu coloquei. Se tu dividir por 3, vai continuar sendo esquisito. Vai continuar não tendo lógica, tá? Uhum. Menos 3 meios. E aí, o que você acha do número menos 3 meios? Ele é uma dízima infinita não periódica ou um número natural? Eu acho que ele é uma dízima finita não periódica. Bem, se a gente colocar na calculadora agora, a gente vai ter que 3 dividido por 2 é 1,5. Ela não é uma dízima. Não é um número cheio de vírgulas. Cheio de números depois da vírgula. Como esse cara aqui. Ele é o nosso carinha aqui. Ele não é uma dízima periódica, tá? Isso aqui não é uma dízima periódica. Isso aqui é um número decimal.
normal. Menos 1,5. Não é nem número natural, nem dízima não periódica. Ok. Isso aqui, eu não estou entendendo direito isso aqui. 0,2, é isso? É menos 0,2, só que como está entre parênteses, é tipo menos 0,22222. Tipo, não para, é uma dízima... Periódica? Sim. Quando ela repete, é periódica. O periódico significa repetição. Né? Com qual período você vai no médico? Então, você vai de tanto tempo em tanto tempo. Então, repete-se. Aqui é a mesma coisa. O 2 está repetindo, então é uma dízima, só que ela é periódica. E o problema está pedindo não periódica. Ok? Então, também não é nem inteiro, nem natural e nem não periódico. Agora só falta esses dois aqui. Eu não estou conseguindo ver o sinal direito aqui. É menos 2? Calma, eu tenho... É 145 vezes 10 menos 2. Isso. Tu sabe o que significa 10 na menos 2? Eu lembro-me que quando qualquer número estava elevado a menos qualquer coisa e fosse o número, tipo, menos 2 ou menos 4 fosse par, tipo, dava para ficar 10 elevado a 2. Bem, a explicação não me convenceu. Eu vou te explicar. Vamos ver aqui, minha amiga. Vou pegar esse número, vou colocar ali embaixo e vou te explicar. Olha só. Aqui. 145 vezes 10 na menos 2. Esse número pode ser escrito de várias formas. Quando a gente olha isso aqui, a gente chama isso de notação científica, né? E existem várias regras de potência que a gente pode utilizar aqui para entender melhor esse 10 elevado a menos 2. Como você falou, dá para fazer uma modificação ali do sinal, né? Eu posso passar o 10 a menos... Ele está multiplicando, certo? Eu posso passar ele dividindo, trocando o sinal. Era negativo, agora é positivo. E a gente sabe que 10 elevado ao quadrado é 100, não é mesmo? 10 vezes 10 é 100. Então, vai dar 145 dividido por 100. Minha primeira pergunta. Isso aqui é um número natural? 145 a dividir por 100? É. Posso fazer conta ou não posso? Você tem que conseguir responder isso sem fazer conta. Então, não é um número natural, porque não vai dar... Inteiro, exatamente. Exato. Beleza, não é um número natural. E ele é uma dízima não periódica? Dízima não periódica. Não, eu acho que ele tem fim. Tem fim, né? Isso aí vai dar 1,45. Quando a gente divide por 100, é isso que acontece, né? Sempre tem fim. Então, dízima não é nem dízima periódica, não periódica, é simplesmente um número decimal. Certo. Legal. Poxa, você tá entendendo bem. Você poderia ter ido um pouquinho melhor na prova, hein? Sim, só estava um pouco... Eu acho que... eu até sei as coisas, só que foi um bocado... Colado, né? É muita coisa, deve ser isso. Muito bem. Muito bem. Então, eu te expliquei todas até agora. Tu vai ter que me explicar a última. Faz a conta aí e me explicas o que ele é. Tá bom? Ok. 3 elevado a menos 2, certo? Isso. Ok. Então, 3 é para explicar ou é para fazer... Faça a conta e depois que tu chegar numa conclusão, entendeu direito, bem, né? Tu me diz qual é a resposta, tá? Então tá bom, eu não tenho pressa. Quando você terminar, tá terminado. Ok, eu tenho uma pergunta. Por exemplo, como isto está 3 elevado a menos 2, eu estava a pensar fazer aquela coisa do 145 menos 10 elevado a 2, a menos 2. Exato, eu ia fazer isso. Muito bem, só que não tem nenhum 10 ali naquele, né? Sim. Não. Eu percebi, só que eu ia, por exemplo, eu ia fazer exatamente a mesma coisa, só que com o número.
Ah, nesse caso, então, o que você está dizendo, pelo que eu entendi, é que você vai fazer 1 sobre 3 ao quadrado, é isso? Exato. Então tá, é Que uma deu. regra de potência. A gente sempre pode passar o número para baixo de uma fração com numerador 1, que é o caso aqui. Sim, sim. Pronto, e eu pus igual a 1 sobre 9. Uhum. Pronto. Só que agora supostamente isto vai dar 0,9, certo? 0,9, não. Definitivamente não. Ok, então. 0,9 surge de 9 dividido por 10. Isso é 0,9. Então vai ser 0, vai ser 0, alguma coisa, pronto. 1 dividido por 9, né? Uhum. E aí? Para tu saber se é uma dízima... Bem, na verdade, tu já pode afirmar que não é nem número natural, nem dízima não periódica. Por quê? Por causa daquela explicação que eu te dei. Eu falei assim, ó, eu vou escrever de novo para tu entender melhor, depois tu lê, né, quando acabar a nossa aula, para gravar bem as coisas. Uma dízima não periódica é um número irracional. Sendo assim, ele não pode ser escrito como uma razão, fração. Uhum. Se eu conseguir escrever o 3 elevado a menos 2 como 1 sobre 9, ele está escrito como uma razão. Então, ele é racional. Porque é uma fração. Ok. Exato. Parte de uma fração? De uma fração? Exatamente. Daí tu pode até me perguntar, né? Professor, mas o π sobre 3 também é uma fração. É verdade. Só que o π em si, ele é um número irracional. Então, se tu divide um número irracional por um número inteiro, normal, vai dar um número irracional também. Ok. Então nunca dava para. E eu fiz a conta agora e dava 0,1. Portanto, Que é uma dízima periódica. exato. Exato. Então, Continuava. por causa desse cara aqui, ó, tu nem precisava nem fazer a conta. Não precisava fazer a divisão. Para ser não periódico, é necessário que não seja possível escrever como fração. E aqui a gente conseguiu escrever como uma fração. Alguns detalhes que é legal lembrar, tá? Essa questão realmente seria um pouco difícil de tirar 100%, só quem tivesse estudado muito. Vamos ver a próxima continha. 3. Só um segundo. Aqui. A 3, eu sei o que é que eu fiz mal. Acho eu. Já sabe o seu erro, né? Uhum. Dividir por 10 na menos 5 é o mesmo que multiplicar por 0,001. Tem um V e tem um F lá. Eu não sei qual que é o certo. O V é o errado, o F é o certo. Você que fez V, né? Você fez de caneta. Uhum. Caneta mais escura. E Sim. realmente é falso, né? Mas você conseguiria me provar isso? Sim, porque Isso aqui foi a sua professora que fez? foi ela que corrigiu. Não, isso fui eu, mas foi passado o quadro, eu não percebi muito bem. Ah, bom. Certo. Entendi. Essa é a resposta certa, né? Bem, eu vou fazer aqui para tu entender a lógica. Eu vou fazer... Bem, eu vou fazer aqui, né? Bem, vou ter que fazer do lado. A professora simplesmente deu a resposta, né? Mas dividir por 10 na menos 5, né? Então, aqui, vou ter que levar lá para baixo para ficar bonito, senão fica muito feio. Quero fazer bonitinho, beleza. Vamos dividir o 1, que é o número mais comum de todos, por 10 na menos 5. 10 na menos 5 por si só é esse número... Não é esse número aqui, por sinal. Esse aí é o 10 na menos 4, esse número aí. Eu já percebi porque... Então, calma. Então, ok. Não. O fato do multiplicar ali também está errado. Mas eu só quero dizer que esse aqui já não é 10 na menos 5. Esse número aí é 10 na menos 4. Por quê? Porque, bem, o que é 10 na menos 5? Né? Sim, só tem 4 zeros. Isso, tem 1, 2, 3. Bem, o quinto número é o 1. Então eu conto dessa forma, né? Eu vejo 5 aqui, o quinto número vai ser 1. Em mente, né, minha amiga? Bem, eu vou deixar bonitinho aqui.
Com isso em mente, a gente vai fazer o quê, né? A gente poderia pensar dessa forma, né? Porque a hora que eu dividir, para eu mostrar aqui que é 1 dividido por ele, então não é multiplicado, é dividido. Já estaria na lógica errado, né? Mas a gente pode pensar de outro ponto de vista, que é o seguinte. Isso aqui pode ser escrito utilizando aquela regra de potência que nós vimos agora há pouco. 1 vezes 10 na 5. Eu jogo para cima trocando o sinal. Entendeu? Então, você não vai multiplicar por 0,000 qualquer coisa. Você vai multiplicar por 100 mil, né? Pois é. Então, faltou esse detalhe aí, né? Se tivesse usado a propriedade, teria acertado. Essa propriedade ela é uma das propriedades mais utilizadas na matemática, né? Que é onde você tem A elevado a B é igual a 1 sobre A elevado a menos B. E o contrário também vale, né? Se vai da esquerda para a direita, vai da direita para a esquerda. Tá bom, vamos ver a próxima. A B, você sabe a resposta agora? Sim, essa foi que eu pus e estava certa, portanto. Então você sabia. Legal. Essa eu sabia, sim. O número 8 é quadrado perfeito. Por que ele é quadrado perfeito? Quer dizer, ele não é quadrado perfeito, né? Mas por que ele não é? Porque pronto, a minha justificação, porque número 8 ao quadrado, ou tipo, nenhum número ao quadrado dá 8. Exato, essa é a resposta. Perfeito. Nota 10. O 4 é um quadrado perfeito, porque 2 ao quadrado é 4. Exato. Com um outro bem bonitão. 16 também. 16. O 36. O 25. 81. Exatamente, bons exemplos. Todos esses que estão na tabuada, né? E a tabuada você sabe de cor já? Sim. Muito bom, você tá melhor que 99% dos alunos do Brasil, tá? Aqui todo mundo chega, você deve ter uns 14, 13 anos, né? Aqui o pessoal chega aos 18 e não sabe a tabuada. E sai da escola sem saber e depois não aprende mais, né? Se não aproveitou os 12 anos de escola, não vai aproveitar depois. Vamos ver a próxima aqui. Todas as frações com números primos diferentes de 2 e ou 3. Nossa, que afirmação, hein? Essa afirmação é difícil. Todas as frações. Eu percebo porque é que essa tipo estava errada. Porque números primos era 2 ou 5. Eu não sabia explicar porquê, mas eu sabia que era uma regra, só que eu esqueci-me e pensava que era 2 ou 3. Tá, vamos lá. Deixa eu ler de novo isso aqui que tá meio estranho. Todas as frações com números primos diferentes de 2 ou 3, no denominador, ou seja, na parte de baixo, né? Diferentes de 2 ou 3. No denominador são dízimas finitas. São números que nunca acabam, né? Tipo aquele 0,3333333. Bem, de fato, né, é falso. Por quê? Tu pode dar um contra-exemplo para provar, né? Se eu te perguntasse aí, valendo 1 milhão de euros. 1 sobre 3. Isso aqui é uma dízima infinita, né? Exato. E se tu quer uma dízima finita, são poucos os números decimais que causam isso, né? Por exemplo, sei lá, 13. 13 é um número feio. Mas dividido por 2 vai dar 6,5. Sim. Outro número meio feio aí, o 12. Dividido por 5 ele fica feio, né? Mas, apesar dele ficar feio, o fato do 5 ser metade de 10, né? Causa isso de ter final, né? Que é o 24. Certo? Certo. Certíssimo. Então, é bem legal, porque 13 dividido por 2 é metade de 2. De 13, desculpa. E 12 dividido... Qualquer número dividido por 5, na verdade, é como se tu estivesse pegando 20% do valor desse número. Já parou para pensar nisso? 20? Não 25? Não, 20%. Como? 100 dividido por 5 não dá 20? Sim. Essa foi erro. Legal. Então, era 5. Beleza. O 3 já dá um número meio esquisito, né? Se tu dividir 100 por 3, vai dar 33,33333. Não tem como fugir. 3 causa isso mesmo. Complicado esse 3. O valor da expressão
raiz de 3 mais raiz de 5 é igual a 7. Você errou essa ou você acertou? Eu errei. Ai, essa era fácil, hein? Hum. Porque você poderia ter simplesmente feito a conta dentro, né? Sim, sim, sim. Pois é. Você poderia Mas ter feito agora a já conta dentro. percebi porque é que está errado. Ah, é? Qual que foi seu erro, então, minha amiga? Eu não percebi a pergunta. Não, na verdade eu percebi. Eu pus que, por exemplo, isto foi muito estúpido, mas na minha cabeça fazia sentido 3 mais 5 ser igual a 7. Foi a última pergunta que eu fiz do teste. Então, tipo, eu pus que 3. Aquela regra de somar. Não Certo. existem potências, mas era tipo somar as bases e tipo, igualar os expoentes, por exemplo, se era 3 ao quadrado mais 7 ao quadrado, se não tivesse a raiz quadrada, dava para fazer, por exemplo, 3 mais 7, que dava 10 ao quadrado. É, daria. Só que o jeito mais evidente aqui é tu simplesmente resolver esses quadrados, né? Tu vai ter Sim, 9 eu sei, mais só que 25. depois nem sequer fazia sentido, porque primeiro, se desse para fazer desta maneira que nem sequer dava, ia ser 8, mas não dava. Se fosse essa coisa do 3 mais 5 era 8, primeiro do que tudo, não era 7. E Isso. depois nem sequer Você errou dava. de todas as formas possíveis, né? Você Sim, errou até no erro. exato. Acontece, sem problemas. Bem, as regras de potência, elas não são muito simples de decorar, porque elas são várias e não envolvem exatamente aquelas coisas que a gente já aprendeu sobre soma, subtração. Né? Sim, e depois São eu regras sinto novas. muito que é aquela coisa de sempre que eu vou. Há sempre regras novas, tipo todos os anos, Sim. então. Bem, eu tenho um arquivo no meu computador com todas as regras de potência. Eu vou mandar para sua mãe, depois fala para ela te enviar, tá? Deixa eu pegar aqui. Daí tu pode, é um formulário, né, na prática. Daí tu pode seguir lendo, relendo aquilo, que vai ajudar bastante. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou ter que. Eu acho que isso aqui, função exponencial, isso mesmo. Só um segundo. Ah, não, tá muito feio. Depois eu pego e mando. Sem pressa, sem pressa. Beleza, vamos ver a próxima aqui. 6 ao quadrado é igual a 6 vezes 2? Não, completamente errado, né? 6 ao quadrado não é 12. Então tá bom. Vamos para a próxima. Eu acho que, sabe o que faltou para você na prova, pelo que você está mostrando aqui comigo? Faltou um pouquinho de confiança, né? Porque você sabe a matéria. Só que teve uns resultados meio esquisitos que você tentou fazer conta que você não conhece. Aquilo que você sabia, você não estava confiante, entende? Aí você tentou buscar alguma coisa que não fazia sentido nenhum. É normal isso acontecer. As pessoas fazem bastante isso, né? Se confundem. Porque elas acham que elas estão no caminho errado quando elas estão no certo. Tem que confiar no que você está fazendo. Não adianta estudar e não ter confiança, sabe? Então vai por mim. Você está tendo aula comigo aqui, você pode ter certeza que você está muito bem. 8.2. 50 menos 2x² igual a 0. Mas nós passamos o resto tudo à frente? Sim, eu peguei da prova errada aqui. A gente estava na questão 3, agora vamos para o 4, né? Sim. Isso, beleza. Veio meio desorganizado aqui da conversa com a sua mãe. Sem problema. No problems. Vamos lá. Escreve notação científica o número referido em cada linha. O nosso sistema solar tem diâmetro de aproximadamente... Essa aí tu acertou todas ou tu errou algumas? Eu errei 5 a dividir por 10. Eu errei 4.2, a 4.3, só acertei 4.1. Tu acertou a primeira porque era simplesmente, nesse caso em específico, né, contar a quantidade de zeros, né? Sim. Bem tranquilo. Eu também já não tinha estudado muita notação científica para esse teste, porque eu pensava que não ia sair. Não, eu esqueci-me de estudar, na verdade, porque era muita matéria nova que nós estávamos a dar. Então... Você abdicou de estudar por causa das outras matérias, entende? Acontece. Na próxima vez estuda antes. Deixou para estudar em cima da hora é complicado mesmo.
Por isso que seria legal, sabe? A gente fazer aulas toda semana, uma aulinha pelo menos. Daí eu poderia estudar junto contigo. Fazer os deveres juntos e tal. Bem, vamos para a próxima. O diâmetro de um glóbulo vermelho é aproximadamente aquele númerozãozinho ali. Milímetros ainda por cima. Se tu quer escrever em metros, tu teria mais problemas ainda, né? Normalmente a gente converte as coisas para metro, né? Mas não é o que vai rolar aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou escrever aqui, é 0,00005, certo? Beleza. Bem, como é que eu gosto de fazer essa conta para nunca cometer erros? Eu não sei como é que a tua professora te ensinou, mas eu faço isso muito porque eu sou físico, então a gente tem que fazer isso nas medidas. A gente tem que tomar cuidado, porque nem sempre tem um número só. Se tivesse mais números aqui, né, ia ter uma certa dificuldade. Tentar decorar um jeito. Mas o jeito melhor de entender isso aqui é o seguinte, você tem que ver quantas vírgulas tu tem que jogar até ela estar do lado do primeiro número. Então, vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Contamos 5, certo? Certo. Então, você pode escrever como 5 vezes 10 na menos 5. É só contar a quantidade de passos que a vírgula tem que dar para ficar do lado do primeiro número. Ok. Entendeu a ideia? Bem legal, né? Sim. Por exemplo, às vezes vai acontecer uma coisa do gênero assim, olha só. Né? Como é que fica a resposta aqui? Eu, novamente, pego a vírgula e 1, 2. Eu tenho que parar no primeiro número. Então, é 1,23 vezes 10 na menos 2. Por quê? Porque tem 2 passos. Né? Bem lê, minha amiga. A próxima. A massa de um átomo de oxigênio. Que balança levinha que eles pegaram para medir. Em 10 na menos 24. Tá louco. Quanto será que é isso em números decimais? Né? Eu acho que era isso que ele queria que escrevesse. Né? Se bem que, de certa forma, já está. Não está em notação científica ainda, né? Por que esse número não está em notação científica? Porque devia ser 2,6 vezes 10 elevado a menos 28. Isso, 2,6 é a mesma... Desculpa, 26 é a mesma coisa que 2,6 vezes 10. Tem que pensar dessa forma. Esse é o melhor jeito de pensar isso aqui. Deixa eu escrever aqui. Ó. 26 vezes 10 na menos 29. Né? 26 é a mesma coisa que 2,6 vezes 10. Então, tu converte o número para um númerozinho que tem vírgula, né? Depois do primeiro. Isso é bem fácil fazer. Isso a gente faz de cabeça. E agora esse tem que ainda ser multiplicado por 10 na menos 29. Então, tu vê, tu tem que fazer em partes o problema, para ficar mais rápido. Eu acho que tu já faz assim. Se não faz, aprendeu agora. Beleza, vamos para a próxima. Valor exato da área do triângulo ao lado em centímetros quadrados. Isso é o 5? Exatamente. O 5 eu também não eu percebi, mas eu não percebi. Você entendeu, mas não entendeu? Exato. Essa frase não faz muito sentido em brasileiro. E aí, você escutou muita gente falando brasileiro já? Sim. Na internet, né? Muita gente fala brasileiro. Pois é. Legal. Valor exato da área do triângulo, da figura ao lado. Bem, cálculo de área de triângulo, né? Você sabe como é que é a continha? Sim, da área é altura vezes base a dividir por 2, não é? Exato. Base vezes altura dividido por 2. Existem várias equações de área, mas essa é a mais famosa. Então, a única coisa que você precisa é encontrar a base e encontrar a altura. Qual é a base desse triângulo aqui? É o 10. É o 10. E a altura? É o outro lado sem ser o 15. Exato, é outro cateto, né? E como é que você faz para encontrar esse outro cateto? Eu faço... no caso, nós temos de encontrar o cateto 2 ou 1, não interessa. Tanto Portanto, faz. Né?
Então 15 ao quadrado igual a 10 ao quadrado vezes x ao quadrado. Exato. Em outras palavras, você acabou de utilizar o teorema de Pitágoras, né? Sim, eu sabia que era isso, portanto, mas eu acho que se eu fizer a conta agora, eu até consigo fazer. Pois eu vou te ensinar um outro jeito bem interessante. Mas ele só funciona para esse tipo de dado que tem aqui, 10 e 15. Sem fazer a conta, eu já sei que... Peraí, deixa eu pensar um pouco. Peraí, 15, 10... Não, tem que ser 5, 2, 3... não vai dar certo. Eu pensei que ia dar certo. Bem, de toda forma, vamos brincar aqui. 15 ao quadrado igual a 10 ao quadrado, mais... Vamos chamar de b ao quadrado, que seja. 15 ao quadrado é 125, né? Uhum. Eu vou te mostrar o jeito mais legal de fazer isso. Não, 15 ao quadrado é 225. 225, desculpa, falei errado. Olha só o jeito mais legal de fazer isso. Provavelmente tu faria desse jeito se tu não tivesse calculadora na hora da prova, né? Uhum. Pois esse é o jeito das criancinhas fazerem. Você é uma mocinha, então eu vou te ensinar o jeito certo. 15 vezes 15. Tu concorda comigo que 15 é 10 mais 5, né? Uhum. E é 10 mais 5 vezes 10 mais 5. 10 mais 5. Então você vai fazer a distributiva, ou chuveirinho, como a gente chama aqui no Brasil. 10 vezes 10, 100. 10 vezes 5, 50. 5 vezes 10, 50. 5 vezes 5, 25. Agora soma. 100, mais 100, 200, mais 25, 225. Mágico, né? Uhum. Bem legal esse jeito. Então você pode utilizar ele quando você quiser. Então vai ficar 225, funciona sempre. Igual a 100 mais b ao quadrado. Então vai ficar 125, né? Igual a b ao quadrado. Qual é o b? B ao quadrado, o quê? Agora fica um bocado confuso, ok? Vai ficar... Mais ou menos 11, né? Sim, ok, não estava a fazer a pergunta. Ok, sim. Mais ou menos 11, vamos dizer assim. Então, realmente um númerozinho meio feio. Não é um número inteiro, bonitinho, fechadinho, um decimal normal, né? 11 qualquer coisa aqui. Vou colocar aqui aproximadamente 11. Deixa eu ver se tem um número depois da vírgula para a gente arredondar. 11,2 a gente pode dizer. Uhum. E daí com isso você conseguiria fazer a conta, né? Sim. Pena que você não viu isso na hora. O que você pensou na hora? Eu não fiz a conta, eu fiz ao acaso. Ah, tá. Então, novamente, né, Carlota? Foco na autoconfiança. Você é bem esperta, você sabe fazer essas contas. Quando chegar na prova, vá com confiança. Sim. Tá? Para usar aquelas coisas que você sabe. Certo. Eu vou até te dar uma dica que normalmente eu dou para os alunos mais velhos, que é o seguinte. Quando você tiver uma prova, né? Quando a gente vai fazer uma prova, a gente normalmente está ansioso, quer resolver aquilo logo. Né? Uhum. A gente nem lê direito as questões, já vai tentar fazer a primeira. Está completamente errado. Você vai escutar agora a dica de alguém que já fez muita prova na vida e usou isso, além de que leu bastante sobre essas questões cerebrais, sabe? Que envolve provas, ansiedade, conhecimento, etc. Quando você pegar uma prova, a primeira coisa que você vai fazer é respirar fundo e ler todas as questões. Todas? Não vai começar nenhuma questão sem antes ter lido todas. Daí você vai ler a primeira e você vai dar uma breve pensada nela. Eu sei que eu tenho que resolver desse jeito. Pensou rapidinho? Lê a segunda. Pensa de novo. Vai resolver desse jeito. Terceira, quarta, leia todas. E depois de pensar brevemente em cada uma delas, você vai começar pela mais fácil. Não pela primeira. Sempre pela mais fácil. Sabe por quê? Porque o cérebro humano, ele funciona de um jeito muito interessante. Quando você está conscientemente pensando num problema, ou seja, resolvendo lá a mais fácil, o teu cérebro vai estar inconscientemente resolvendo a mais difícil. O nosso cérebro ele sempre tenta resolver problemas, mesmo a gente não pensando neles. Né? Por exemplo, já não aconteceu de tu estar conversando com alguém e você querer lembrar de uma palavra e a palavra não vinha? Sim, isso é tão chato. Isso sempre acontece, né? A palavra fica na ponta da língua e você não sabe qual é, beleza. Daí a conversa foi, você nem tá mais pensando naquilo, nem tentando mais lembrar da palavra, você nem lembrava mais daquela situação, mas do nada a palavra aparece na sua cabeça, assim.
Uhum. Já aconteceu, né? Bem esquisito, né? Por quê? Porque o cérebro estava tentando responder aquele problema Uhum. inconscientemente. Então, use isso ao seu favor na hora da prova, né? Ele vai estar tentando resolver aqueles probleminhas enquanto você estiver conscientemente fazendo outra coisa, beleza? Uhum. Além de isso ajudar a regular a ansiedade, né? E vai te ajudar na autoconfiança também. Tu vai pensar, poxa, eu sei fazer essas questões, posso ir com confiança. Legal. Então tenho certeza que na próxima prova você vai tirar 300 mil pontos. Uhum. Vamos para a próxima. A questão 6, né? Vamos lá. Uhum. Beleza, deixa eu pôr aqui. Repete a tabela, assinalando com X se a afirmação é verdadeira. Não. Com X se a afirmação é verdadeira V ou falsa F. Uhum. Corrija as afirmações consideradas falsas. Você falou que é verdadeiro que o inverso desse número é raiz de 38. Aqui você viajou, né? Uhum. Porque o sinal ele tem que ir na potência, não no número normal. Assim. Esse é um número negativo, esse é um número positivo. Então eles não são inversos, né? Concorda comigo? Concordo. O inverso de 2 não é menos 2. Uhum. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Então Certo. estava errado por causa disso. Né? Sim. Agora as outras, parece que você acertou todas? Não. Eu errei, quer dizer, eu acertei todas, mas a justificação que eu dei não foi a correta. Ah, tá. Isso aqui realmente é falso, novamente pelo mesmo motivo do sinal. E você não corrigiu do jeito certo, você só repetiu o que estava escrito ali. Né? O que ele queria que o time. Bem, é difícil provar isso, né? Por isso que a professora provavelmente deu certo aqui. Então não tem muito o que provar aqui. Agora, raiz de 5 vezes raiz de 30 é um número natural? Poxa, que afirmação. Eu disse que era falso. Você falou que era falso, você estava certo. Mas você provou de um jeito estranho. Mas eu ela disse aceitou? que era uma raiz e que era um número decimal, não um número natural. Um jeito de provar, minha amiga, é o seguinte. Era 5 vezes 30 é 150, né? Uhum. Você pode fatorar o 150. Você sabe fatorar? Sim, sim. 2,75, 7 mais 5 é por 3. 25, né? Uhum. 5, 5, 5, 1. Então, o 150 é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Logo, pode dizer que raiz de 150, que é o caso ali, nossa, minha letra tá feia, é igual a 5 vezes raiz de 6. E raízes são sempre, se não forem números naturais, são sempre dízimas não periódicas. Exato. Exato. Então é um número natural que multiplica uma dízima não periódica. Isso também é um número que não é natural, né? Definitivamente. Isso aqui é uma dízima não periódica também. Então uma forma de provar é isso. Pi é um número racional. Não. Tu falou que é um número decimal e daí tu errou, né? Uhum. Novamente você tinha que dizer que era uma dízima não periódica, tá? Uhum. Eu já percebi, mais ou menos. Entendeu? É aquilo que eu te expliquei no começo da aula, né? Pi não pode ser escrito como uma fração, né? Por isso. Sim. Isso. F, o inverso de menos 1 sobre raiz de 8 é 87? Meu, eles foram longe aqui. Completamente errado e novamente por causa do sinal. Mas a outra ali tá certo. Né? E você colocou que tá certo, beleza. Todo número elevado a zero é 1. Qualquer número, qualquer coisa elevada a zero é 1. Se tu pegar o seu cachorro e elevar a zero, ele vai virar 1. Tudo. Vamos lá. Vamos para a próxima. 7. Uma das provas mais rabiscadas que eu já peguei na minha vida. A professora não dá folhas para vocês fazerem as contas, não? Não, e ela também risca muito, portanto. Nossa, pede para ela, professora, por favor, posso usar minhas folhas? Porque fazer conta em pouco espaço é muito ruim, né? É legal tu ter um espaço amplo. Mas ela não deixa porque ela diz que depois perde, depois é uma confusão. Mas a culpa é dela, não sua. O problema é dela. Qual dos seguintes polinômios é igual a blá 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 blá? E você errou. Errei.
Por que você errou? Porque... Você não abriu o polinômio? Não, eu não fiz a conta. Entendi. Bem, Porque não é uma das contas por exemplo, difíceis. isto não é difícil, mas pronto, o teste era muito grande e depois estar a fazer tudo detalhadamente e pensar 2 vezes em tudo, tipo, não ia dar tempo de eu acabar o teste e havia perguntas que valiam muito, então tipo, eu só comecei a fazer. Por isso é que em algumas eu só pus ao acaso, tipo, algumas eu sabia se eu pensasse mais um bocadinho, tipo, o 2, se eu pensasse mais um bocadinho, tipo, o 11 eu errei estupidamente, se eu tivesse pensado mais um bocadinho. Pronto. Entendi, Carlota. Bem, mas aqui você saberia fazer se eu te pedisse para fazer agora? Não, polinômios definitivamente não. Entendi. Bem, de certa forma, tem 2 jeitos de fazer essa conta. Tem o jeito extremamente demorado, que é o que eu vou fazer agora, e o jeito rápido que eu vou te explicar depois. O jeito demorado é fazer a distributiva. Então aqui a gente vai ter que abrir ainda e fazer a distributiva dos 2 termos aqui que estão multiplicados, né? Então vamos fazer a distributiva do primeiro. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 4 menos 4x. Aqui também menos 4x. E menos 4 vezes menos 4 é quantos? Dá 0. Menos 4 vezes menos 4 dá 0. Não, dá menos 16. Ah, errado, dá mais 16. Porque menos por menos dá mais, ok. Exato. Olha, cuidado, hein? Ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 4, 4x. Menos 4 vezes x, menos 4x. E quanto dá menos 4 vezes mais 4? Menos 16. Agora sim. Muito bem. Então a gente pode tirar do parênteses. Na prática a gente vai trocar o sinal de todo mundo ali, né? Então eu posso copiar esses carinhas aqui, não vou perder tempo com isso. E ali vou trocar o sinal. Agora eu posso pensar um pouco. Vou deixar de ser mecânico e vou dar uma olhadinha. Note que aqui nós temos x ao quadrado positivo e negativo. Eles cortam, né? Sim. Aqui nós temos menos 4x com mais 4x. Eles cortam também. A gente pode juntar tudo que tem x com o que tem x. Vamos anotar aqui que são só esses 2 caras que tem x. E tudo que tem número com o que tem número. São esses 2 caras. Né? Eu só posso somar o que tem x com o que tem x. Né? É que nem bananas e maçãs. Eu não posso somar 2 bananas com 2 maçãs. Não é 4 nada. Então eu só posso juntar número com número, letra com letra. É que nem real e euro, né? Eu não posso dizer que 10 reais mais 2 euros é 12 qualquer coisa. Não é. Porque euro vale muito mais. Então vai ficar aqui, vai ficar menos 8x. E ali 16 mais 16 é quantos? Mais 32, se não me engano. Isso, tem que ter convicção numa dessa, hein? Se tu tiver medo de 16 mais 16, faz daquele jeito que eu te ensinei. 16 é 10 mais 6. Então, 10 mais 10, 20. 6 mais 6, 12. 20 mais 12, 32. Sim. Eu só estava a raciocinar porque... Então, essa é a resposta certa, que é a D. Só que essa conta foi um pouco demorada. Quando a gente está estudando polinômios, a gente tem que saber algumas coisas. Esse cara aqui, ele se chama binômio quadrado perfeito. Pelo menos no Brasil a gente chama assim. Não sei como é que vocês chamam aí. Binômio quadrado perfeito. Mas eu sei que não é assim. Tem um nome, né? De toda forma, quando a gente olha um termo como esse ao quadrado, a gente tem que saber o seguinte. Grava o que eu vou falar agora. É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Por que menos? Porque tem um sinal de menos aqui. Se fosse mais, seria mais o primeiro, mais 2 vezes o primeiro e o segundo. Não é menos 2 vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é decorado. Eu vou escrever aqui para tu lembrar depois. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui o
letra menor para caber, depois tua mãe te mandar. Quadrado, binômio quadrado perfeito. Vamos lá. Binômio quadrado. Posso perguntar uma coisa à minha mãe? Rápido. Claro, vai lá. Ok, obrigada. Peço desculpa, foi 2 segundos, mas sim. Sem problemas. Então, nós vimos aqui que quando nós temos um binômio quadrado perfeito, ou seja, um polinômio dentro do quadrado, é o quadrado do primeiro, mais ou menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza, esse é o binômio quadrado perfeito. Esse cara aqui também tem um nome no Brasil. É o binômio das diferenças. O binômio das diferenças é bem simples também. Ele é simplesmente o quadrado do primeiro, menos 2 vezes... Quer dizer, desculpa, menos o quadrado do segundo, só isso. Ok. Então, não é uma coisa que tu teria que perder tempo fazendo a distributiva. É bater o olho e saber qual é a resposta. Quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Mas quando que eu percebo o binômio da diferença? Quando são os mesmos números, as mesmas letras, mas você tem sinal diferente. Ok? Sim. Então, como o sinal é diferente, a gente chama de binômio da diferença. Certo. Com isso, você resolveria essa conta em, tipo, 30 2 segundos. pontos. Por aí. Muito bem, nós já estamos na, sei lá qual questão, essa é a 7ª. Vamos para a 8ª. Vou pegar aqui. Resolve a seguinte equação. Deve ter outras na outra página. E aí, qual foi o seu problema nessa questão? Eu não percebi como é que era suposto eu fazer. Você não percebeu o que era para fazer. Entendi. Quer dizer, eu sabia, mas eu não consegui fazer. Entendi. Mas olha, não tá errado o que você fez aqui. Essa tá certa. Qual? Essa que eu coloquei aí tá certa a resposta. Esta aqui. Esta aqui eu fiz bem. Não, pensei que estávamos a falar do 8.2. Vamos ver a 8.2 então. Vamos ver a 8.2. Bem, a 8.2 também era bem fácil. Pois, na minha cabeça não foi bem fácil. Mas tu vai ver como é fácil. X ao quadrado, com menos aqui. Vamos jogar esse menos 2x ao quadrado para o outro lado. Olha só que maravilha. Agora ficou meio claro, né? A gente pode dividir aqui. Vai ficar 25 por x ao quadrado. Qual o número que ao quadrado dá 25? 5. Só ele? E menos 5. 5 e menos 5. Isso aí. Então a resposta era simplesmente isso. Viu como era fácil? Era só passar o x para o outro lado. Veja, quando a gente quer encontrar o valor do x, normalmente tem que isolar o x, deixá-lo sozinho. No caso da 8.1, daria para fazer isso também, mas seria meio complicado, tu ia ter que usar a fórmula recorrente, né? E seria meio chato, né? É mais fácil olhar e ver quais são as raízes de cada parênteses. Na 8.2 era até mais rápido que isso, talvez, não sei. Aqui tem que usar a fórmula recorrente, eu acho, ou não. Vamos ver na 8.3. Você resolveu 8.3? Resolvi, mas estava errada. Resolveu, mas estava errada. Bem, primeira coisa que você tem que fazer é notar que todos os números são múltiplos de 3, né? Então divide tudo por 3. Pois eu não pensei nisso. Pois é, vamos dividir tudo por 3 para ficar bonito. Vai ficar x ao quadrado mais 9x
igual a 6x, né? Certo? Uhum. A gente pode passar o 6x para o outro lado. Tudo bem até aí? Sim, sim, sim. E aí, como é que você resolveria isto? Quais são os valores de x que fazem essa equação ser verdadeira? Que fazem o lado esquerdo ser igual a zero? Quais que são os valores de x? 1. 1? Definitivamente 1 não é. Eu Note, não sei. tem x em todos os termos do lado esquerdo, né? Então, se o x for zero, vai zerar tudo do lado esquerdo, né? Uhum. Tu vai ter o lado esquerdo igual a zero, que é o que tu quer. Vai ser uma igualdade. Ok. Então, 0. Zero é um deles. Mas o outro é um pouco mais difícil de reparar, não é tão lógico, né? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que deixar o x em evidência para ficar parecido com a 8.1. Tu vai conseguir ver dois termos, dois pedaços, dois fatores. Vamos deixar o x em evidência. Vai ficar x mais 3. Certo. Igual a zero, né? Porque se eu fizer a multiplicação, a distributiva, x ao quadrado mais 3x. Uhum. Né? Beleza. Então aqui a gente repara que realmente o x tem que ser zero. Porque se esse cara for zero, ele vai multiplicar qualquer coisa que tiver aqui, que vai zerar. Zero vezes qualquer coisa é zero, né? Uhum. Certo? Agora, daqui a gente tira que o x tem que ser o quê para ser zero dentro do parênteses? Menos 3. Menos 3, exatamente. Então, os dois valores de x que fazem essa equação aqui, essa equação aqui, ser verdadeira, é 0 e menos 3. Ok? Agora faz muito mais sentido. Simplesmente desse jeito. A gente está buscando os números que fazem a equação ser verdadeira. O lado esquerdo ser igual ao direito. Os únicos que vão fazer isso ser verdade é o 0 e o menos 3. Quando a gente simplifica desse jeito, né? Divide por 3, depois deixa o x em evidência, as coisas ficam muito mais claras, né? Sim. É isso aí, minha amiga Carlota. Então, por hoje é isso. Espero ter te ajudado a entender melhor a matéria e tomara que a gente faça mais aulinhas na próxima vez, né? Tá bem. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu vou pedir para depois você falar para sua mamãe, caso você tenha gostado da aula, para ela me avaliar lá no Super Prof, tá bom? Vou mandar o link para ela me avaliar. Então tá bom. Depois eu mando o vídeo para ela também. Tchau, tchau. Valeu! Obrigada.